É o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Esta quarta-feira, nosso convidado Pedro Neves de Sousa, do PSD. Bem-vindo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. São 5 perguntas, respostas certas valem 5 pontos, com ajuda 2 pontos. Se errar, não pontua nada. Está bem, combinado. Ontem o Bernardo Blanco da Iniciativa Liberal fez 22 pontos, o máximo são 25. E a fasquia está alta. Mas ainda ninguém conseguiu os 25. Ainda ninguém Não, acho que conseguiu. 22 é a melhor marca, não é? Sim, Várias sim. pessoas já lá Várias pessoas chegaram. com 22, sim. Muito bem, vamos começar então? Pede-me a mim fazer a primeira pergunta. É do Porto, não é? E a Torre dos Clérigos, como sabemos, é um símbolo arquitetónico da cidade, é um postal ilustrado, claramente. A pergunta é em que século foi construída? Eu, em bom rigor, sou de Vila Nova de Gaia. Não quero avivar rivalidades locais. O que faz com que haja, Mas claramente, tem a melhor vista do Porto, não é? rio. Consegue ver a torre. Uma separação física entre os dois territórios. Mas conheço muito bem o Porto. Claro. Trabalhei sempre no Porto, antes de ser eleito aqui para a Assembleia da República, e conheço muito bem a Torre dos Clérigos. A questão que me coloca, em que século é que foi, é que nunca pensei muito nisso. Mas eu diria, sem prescindir de uma ajuda, dependendo das vossas feições, eu diria século XVIII. Muito bem. E sem Muito ajuda, bem. portanto, 5 pontos, não é? Quando atravessa o rio e sobe à torre, o que é que vê sobre o PSD e as autárquicas do próximo ano? Eu vejo que o PSD no Distrito do Porto, e particularmente quando subo à Torre dos Clérigos, vejo bem o Porto, vejo bem Vila Nova de Gaia, vejo bem Matosinhos, vejo bem Gondomar. Penso que o PSD tem todas as condições para recuperar um conjunto de autarquias que efetivamente tem vindo a perder nos últimos anos. O Distrito do Porto tem sido dominado, sob o ponto de vista autárquico, pelo Partido Socialista e temos neste momento condições, tanto no Porto como em Vila Nova de Gaia, em Matosinhos, embora em Matosinhos haja uma tradição socialista muito arraigada, mas o PSD tem feito um trabalho de muito valor e há um conjunto de concelhos no Distrito do Porto que eu acho que o PSD consegue recuperar, havendo uma estratégia e bons candidatos e bons programas. Claro, é essencial. Na cidade do Porto mesmo, no município do Porto, Rui Moreira não vai recandidatar-se, não pode. Quem é que estava a ver na liderança de uma candidatura do PSD para o Porto? O PSD tem vários nomes que podem ganhar a Câmara do Porto. Tem-se falado muito de Pedro Duarte. Penso que Temos agora um artigo no Observador a falar sobre isso. Pedro Duarte eu conheço há muitos anos, é um profissional de mão cheia, é alguém que decidiu regressar à política para ocupar um cargo de ministro, de grande importância na gestão daquilo que tem sido e as dificuldades que o Governo tem encontrado muitas vezes no Parlamento, com muito sucesso. Aprovamos o Orçamento de Estado e, portanto, também se deve ao Ministro dos Assuntos Parlamentares. Mas, então é melhor não tirá-lo dessas funções? O Pedro Duarte é do Porto e, como toda a gente que é do Norte, gosta da sua terra e, portanto, se for essa a sua vontade, eu acho que é um excelente candidato e pode ser um excelente presidente da Câmara Municipal do Porto. Mas o espaço político do centro-direita não ficaria bem representado com o movimento do Rui Moreira, se quiser dar continuidade a esse projeto? Mesmo sem Rui Moreira, que não poderá recandidatar-se. Eu vejo o movimento independente de Rui Moreira exatamente como acabei de dizer, como um movimento independente de Rui Moreira. E penso que Rui Moreira conseguiu, à volta dele, reunir um conjunto de portuenses com filiação e sem filiação partidária e construir um projeto político para a cidade. Rui Moreira, antes de chegar à Câmara do Porto, já era uma figura reconhecida na cidade e na região. Penso que isso não acontece com Filipe Araújo, o atual vice-presidente, que também se perfila para presidente. Aparentemente o movimento pretende apresentar uma candidatura autónoma. Não me parece que ele tenha essa figura, digamos. Portanto, o movimento morre com Rui Moreira? Eu julgo que sim. Do ponto de vista eleitoral, eu julgo que sim. Para ganhar a Câmara do Porto, e atenção, porque o eleitorado no Porto não é igual ao eleitorado, por exemplo, de Vila Nova de Gaia, ou de Matosinhos, ou de Gondomar. Já deu muitas provas disso. Sim, já surpreendeu muitas vezes. Logo em 2001, por exemplo, com Fernando Gomes e Rui Rio. E Rui Rio não era a figura que depois se transformou. E Fernando Gomes era quase a voz do Norte. Fernando Gomes tinha sido ministro da Administração Interna, embora numa passagem, digamos, infeliz pelo Governo, mas a verdade é que o Porto deu a vitória a Rui Rio. E depois, em 2013,
Luís Filipe Menezes parecia partir na frente, Manuel Pizarro parecia também ser um candidato muito forte e Rui Moreira, digamos, acabou por vencer. Os portugueses têm uma forma de olhar para as candidaturas a Presidente da Câmara do Porto de uma forma muito especial. E de aí que a escolha por parte do PSD também tem que ser uma escolha tendo em conta essa particularidade. Conhecendo o eleitorado. Muito bem, está com 5 pontos. Esta também é fácil, esta é de caras, porque saímos do século XVIII para o século XX. Muito 20 bem. ainda. O nosso. O nosso. Como é que se chama a banda que teve um dos grandes sucessos dos anos 80, do século passado? Chamem a Polícia. É uma banda do Porto também. Chamem a polícia. Eu conheço muito bem. Eu sei que era novinho, mas a banda ainda anda por aí. Bem. Eu vou arriscar um nome, não Pode estou pedir certo ajuda. que seja. Vai acertar, Seríamos Táxi? Não. Não. Chamem a polícia. Trabalhadores do comércio. Trabalhadores do comércio. É isso. Mas se calhar, como estava nas hipóteses, se calhar ia dizer táxi na mesma, mesmo com a ajuda, provavelmente. Estamos com um problema de insegurança no país ou somos um dos países mais seguros do mundo? Nós somos um dos países mais seguros do mundo. Estamos habituados a viver num país seguro, o que significa que determinados factos, quando ocorrem, quando nós verificamos determinados crimes, temos uma percepção de insegurança. Isto não significa que nós devemos baixar a guarda ou devemos facilitar. Ou dormir à sombra da bananeira, como disse o Primeiro-Ministro. Exatamente. Mas entendo, aliás, há um conjunto de estrangeiros que vêm viver para Portugal e um dos sinais pelos quais vêm viver para Portugal, não todos, alguns vêm à procura de melhor trabalho, de melhores condições de vida, como nós também já fizemos há umas décadas atrás e como continuamos a fazer, embora... Digamos, por outras razões, mas há muitos que vêm cá porque Portugal é um país seguro. Vem muito, exatamente. Uma das razões é exatamente essa. Eu recordo-me, julgo que o ano passado, há 2 anos, houve uma reportagem sobre um conjunto de norte-americanos da Califórnia que vieram exatamente viver para Portugal, uns nómadas digitais, outros porque entendiam que conseguiam trabalhar também à distância noutro tipo de trabalhos, e vieram para Portugal, e uma das razões foi exatamente para além da gastronomia, para além de sermos um povo hospitaleiro, do sol, era também a questão da segurança, que era muito importante. O que aconteceu ontem com o protesto dos bombeiros é um dos tais sinais de que o país, afinal, não é tão seguro? Acha que houve aqui uma linha vermelha que se ultrapassou ontem? Eu acho que protestar é um direito legítimo, acho, tal como fazer greve e um conjunto de direitos análogos. Acho que nós temos que ter a noção de que o protesto não pode ser feito de qualquer maneira. E, muito sinceramente, não obstante os bombeiros terem um conjunto de problemas, e esses problemas estão a ser negociados com o governo, não é com estas formas de protesto que se consegue chegar lá. E acho que aí o governo esteve muito bem e muito firme, porque um governo da República não pode ceder a pressões como aquelas que sucederam ontem, que extravasam e de que maneira aquilo que é um protesto legítimo. Condena então esse protesto? Condeno a forma como foi feito esse protesto e a violência que foi imprimida a esse protesto. Vamos em frente, 5 pontos, 5 vai pontos. Recuperar agora. Fez a sua licenciatura em Direito na Universidade de Coimbra. Vamos lá ver se passou esses tempos só focado nos estudos ou se andou distraído. Agora é que vamos saber tudo. Qual o nome do arquiteto responsável pelo Portugal dos Pequenitos? Mais uma vez temos uma questão de rio. Desta vez o Mondego. O Portugal dos Pequeninos fica do outro lado do rio. Pode pedir ajuda. Se é que vai ajudar. Eu vou pedir ajuda. Então vamos lá. Cotinelli Telmo, Cassiano Branco ou Raul Lino? Se calhar o ano era mais fácil. Em que ano é que foi? Em que ano é que foi? Em que ano é que foi inaugurado? O Portugal dos Pequenitos. Sim. Não ajuda muito. Eu e a Maria João tivemos aqui uma discussão sobre qual seria a pergunta mais acessível, nenhuma delas. Vocês podem não acreditar, mas eu Nunca lá foi. Conheço, já lá fui, já lá levei o meu filho, mas podem não acreditar, mas quem estudou em Coimbra, não sei se foi o vosso caso, foi a muito sítio. Lá está. Noutros horários. Viveu muitas experiências. E nunca perguntou quem era o arquiteto. Tenho algumas dúvidas que tivesse entrado sequer no Portugal dos Pequenitos, muito menos tendo algum tipo de curiosidade pelo ano em que foi fundado. 1940. Ou pelo arquiteto que... Então digam um nome, pode ser que acerte. Cotinelli Telmo, Cassiano Branco ou Raul Lino? Cassiano Branco?
Ainda bem que... Ainda bem. É um crítico assumido do centralismo de Lisboa. Como é que isto se contraria? Com a regionalização? Há várias formas de contrariar o centralismo de Lisboa. Eu às vezes digo a amigos meus de Lisboa, aliás, eu estudei em Coimbra, mas fiz o primeiro ano aqui na Faculdade de Direito de Lisboa, portanto, eu costumo dizer que vivi em Lisboa em 96 e agora regressei passados estes anos todos. Não tenho nada contra Lisboa, mas efetivamente quando nós olhamos de fora, percebemos que há um conjunto de fenómenos em Lisboa que não têm a ver com os lisboetas ou com Lisboa, mas têm a ver com a forma como o país se organiza. Eu, por exemplo, no congresso do PSD, tive o privilégio de apresentar uma moção que foi apresentada pelo Distrital do Porto, que falava exatamente desse centralismo excessivo. E uma das questões que lá coloquei é uma questão que, por regra, não há estudos sobre isto, mas quem está cá e não é de Lisboa sente isto, que é um fenómeno que eu designo por imigração nacional. Há um conjunto de pessoas que trabalham em empresas, na advocacia, na política, naturalmente, mas num conjunto de áreas que não têm a sua família em Lisboa, têm a sua família nas suas terras, mas que 2, 3, 4, 5 dias por semana se deslocam para Lisboa para trabalhar. E então tentamos perceber porque é que isso se passava dessa maneira. Isso passa-se dessa maneira por uma razão muito simples. Porque há, digamos, um conjunto de empresas que estão sediadas em Lisboa e à volta de Lisboa. Digamos que do volume de negócios das sociedades comerciais portuguesas, 24,4% estão localizadas na Grande Lisboa. Isto só faz sentido refletir sobre isso se nós pensarmos que se houver condições para nós espalharmos, perdoem-me a expressão, estes negócios pelo resto do país, nós conseguimos criar dinâmicas de economia local que faz com que a própria população se possa fixar lá. Mas as empresas fazem as escolhas em função dos seus interesses. Não é por acaso que decidem instalar-se perto de Lisboa. Eu também refleti sobre isso. Porquê? Nós quando falamos de descentralização, quando nós falamos de uma concentração de poder, nós falamos em duas dimensões. Falamos numa dimensão administrativa, que é perceber onde é que está o poder, executivo / administrativo, e pensamos depois onde é que se instalam as sociedades comerciais. Ora, se nós conseguirmos desconcentrar e descentralizar este poder que está eminentemente concentrado em Lisboa, nós conseguimos automaticamente também que essas empresas também se desloquem para o resto do país. Se nós pensarmos o impacto, por exemplo, que a abertura de uma universidade tem no interior do país, e temos vários exemplos disso, desde Vila Real, penso que a Covilhã é um exemplo claro disso, são polos de desenvolvimento. Se nós conseguirmos colocar determinadas entidades que pertencem ao Estado noutros pontos do país, nós conseguimos polos de desenvolvimento. Já em tempos se falou, faz muito sentido o Tribunal Constitucional estar em Lisboa. Vou dar-vos outro exemplo. O Centro de Estudos Judiciários está localizado em Lisboa e a partir de setembro vai abrir um polo em Vila do Conde. Porquê? A maior parte, perdoem-me aqui puxar a brasa à minha sardinha, a maior parte dos candidatos à magistratura portuguesa, nos últimos anos, para não dizer décadas, são oriundos do norte do país. Mas então o que é que eles têm que fazer? Eles têm que se deslocar para Lisboa, onde aquilo que recebem não é suficiente para pagar a sua casa ou para viver. Ora, abrindo um polo em Vila do Conde, eu pergunto, mas porquê é que o SES tem que ficar sempre em Lisboa e não pode ir para outro ponto do país? Mas o que é certo é, Pedro Neves Sousa, isso discute-se há décadas e pouco ou nada acontece. Independentemente da origem do Primeiro-Ministro, que neste caso é de Espinho, da composição do Parlamento ser mais a norte, mais a sul, mais para Lisboa, as coisas não vão mudando. As coisas foram acontecendo porque nós temos aqui vários níveis. Nós temos um nível, digamos, mais radical, que é o nível da regionalização, e temos depois níveis intermédios, nomeadamente foi criado no início do século, digamos, o conceito de metropolização. A área metropolitana do Porto e de Lisboa foram instituídas por lei em 91, mas depois houve um fenómeno de metropolização que não resultou por aí além, e, portanto, ultimamente houve aqui um fenómeno da chamada descentralização daquele conjunto de competências na área da educação, da saúde, que passaram para as autarquias locais. Para fugir à regionalização. Para fugir à regionalização. Claro. E, portanto, nós temos que olhar para a frente e perceber qual é o caminho que temos que seguir. Agora, que o diagnóstico está feito, isso não há dúvidas rigorosamente nenhumas. Vamos então agora à quarta pergunta. Vamos tentar aqui ligar isto aqui com a questão regional. Qual era a patente de Ramalhianos no 25 de novembro de 1975? Pode pedir ajuda. Agora é general. Agora é general. Será que já era na altura? Está a tentar lembrar-se. Julgo que já era general. Quer ajuda? Quer ajuda, é melhor ajuda. É melhor ajuda. É melhor ajuda. Tenente, coronel, general ou capitão?
Tenente-Coronel. Tenente-Coronel. Foi o último militar na presidência da República. Gouveia e Melo seria um digno sucessor de Ramalhianos, como... Bem, não seria militar se fosse eleito presidente da República. Das Forças Armadas. Sim, mas oriundo daí. Seria uma boa hipótese para a presidência da República. O PSD estaria disponível para ignorar aquela regra de ser um militante do partido, o apoiado? Eu penso que como todos os portugueses, desconhecem em absoluto o pensamento político do Almirante. Todos sabemos, e ele saltou para a ribalta com um excelente trabalho que fez durante a pandemia, mas eu confesso que desconheço por completo o pensamento político do Almirante, nomeadamente quanto ao exercício das funções presidenciais. É óbvio que é um homem livre, é um homem que tem dado sinais de que pode avançar, mas nós, para apoiarmos alguém ou para ponderarmos esse apoio, nós temos que conhecer, nomeadamente, o pensamento político, sendo que as eleições presidenciais partem de uma decisão do próprio. E, portanto, a partir desse momento, nós estamos a 1 ano e 2 meses das eleições presidenciais, falta muito tempo, ainda temos umas autárquicas de primeiro, e não me parece, neste momento, que estar a discutir a questão se o Almirante avança, se não avança, desconhecendo o pensamento político dele, para mim faça algum sentido. Acho que ainda muita água vai correr debaixo da ponte. Pois vai, ainda falta muito tempo. Então vamos em frente com 9 pontos. Com 9 pontos. Esta será certamente fácil. É uma citação. Quem disse: o orçamento, este que acabou de ser aprovado, é tão medíocre que logo a seguir a ser aprovado começou uma interessante discussão sobre a paternidade do orçamento. O orçamento medíocre. Nós dizemos que são todas fáceis, não é? Levou logo à discussão sobre a Pedro Neves paternidade. Sousa está fácil. Portanto, Quem poderia dizer uma coisa desta? Eu penso Muita que gente. Muita gente. Quer ajuda? No Parlamento nós temos vários deputados que diriam como vocês isso. sabem, que diriam isso. O orçamento foi aprovado pior. pelo PSD e pelo CDS com a abstenção do Partido Socialista e, portanto, imagino que todos os outros possam dizer isto. Mas se calhar quero ajuda. Terá sido Rui Rocha, Paulo Raimundo ou Rui Tavares? Todos. Todos juntos. Quem é que o disse em voz alta? Podem ter dito todos. Alta. No fim de semana, foi logo a seguir à alta? aprovação, foi no fim de semana. No encontro do partido em causa. Rui Rocha, Paulo Raimundo ou Rui Tavares? Um dolitava. Paulo Raimundo. Não. Poderia ter dito, se calhar. Podia ter dito. Mas foi Rui Rocha, Rocha. Quem o disse. De quem é que é afinal deste orçamento? Sentiu-se confortável a votar um orçamento que não tinha algumas das propostas que o Governo sempre defendeu como fundamentais para dinamizar a economia portuguesa? Este orçamento contém essas medidas que consideramos fundamentais. Não foi, digamos, até ao limite do que achávamos que seria necessário. Refiro-me, por exemplo, à questão do IRC. O grande objetivo seria baixar 2 pontos percentuais até chegar, nomeadamente, aos 15%. Portanto, durante 3 anos baixar 2 pontos percentuais. Isso não foi possível. Numa primeira fase parecia mesmo impossível, porque o Partido Socialista dizia, digamos, com muito fervor, que nunca viabilizaria uma descida do IRC, o que depois acabou, felizmente, por acontecer. E, portanto, é dado aqui um sinal, nomeadamente ao nível do IRC, é dado um sinal às empresas portuguesas de que queremos baixar a carga fiscal. Não para passar aquela ideia que muitas vezes a esquerda quer passar, de que isto é para aumentar os lucros dos empresários, mas no sentido de conceder melhores condições aos trabalhadores e também melhores condições para o desempenho dessas mesmas empresas. Portanto, é um bom orçamento, não é o orçamento possível, é também um orçamento bom. Eu acho que é um bom orçamento. Nós tínhamos a consciência, depois de apurados os resultados eleitorais, que este orçamento tinha que ser negociado. E tinha que haver cedências. Mas acho que o PSD conseguiu manter, o PSD, e neste caso também o CDS, a AD, conseguiu manter a sua matriz. E o orçamento não foi, utilizando uma expressão que foi muito utilizada pela comunicação social, não foi desvirtuado. Sim. Pedro Neves Sousa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Portugal dos Bonitos, já sabe. Vou estudar mais para a próxima. Muito bem. Muito obrigado. Foi um gosto. Até uma próxima. Obrigado. Amanhã a comissão de inquérito é com a jornalista Maria João Vilés.